O Trello é um sistema utilizado para poder fazer gestão de projetos e fazer a gestão de atividade de uma forma geral. Ele não é nada complicado, ele na realidade é um sistema bastante simples. O Trello ele é baseado em cima do método chamado Kanban. Para quem quer entender um pouco mais sobre o método Kanban, o método foi desenhado para ser uma alternativa aos chamados métodos de organização industrial. O Kanban é um método bastante simplificado, é um método que ele utiliza, na realidade, apenas a ideia de que o indivíduo dentro de uma estrutura de projeto, ele tem que saber o que ele quer fazer, o que ele pretende, o que ele está fazendo e o que ele fez. Isso faz com que, assim, a estrutura do Trello seja uma estrutura muito simplificada e, normalmente, ela vai ser baseada em cima da ideia de quadros, certo? E dentro de cada um desses quadros são cartões. Quadros, na realidade, vocês podem entender que é a mesma coisa que um pequeno projeto. Um projeto, por exemplo, de doutorado ou um projeto de mestrado é um quadro. Então, veja bem, vários dos meus alunos, por exemplo, de pós-docs, já entenderam isso como esse processo. Um quadro é, na realidade, só o planejamento do que ele está fazendo. Vamos tentar entender o que é um quadro de forma um pouco mais detalhada e pensar como que a gente pode organizar ele. Veja bem, um quadro pode ser agrupado em times. Na realidade, o time ele simplesmente é uma forma de organizar equipes que podem trabalhar dentro dos mesmos quadros ou não. Não existe, na realidade, uma necessidade que vocês coloquem isso dentro de um time, mas o mais importante é que vocês entendam a dinâmica dos quadros e a partir da dinâmica dos quadros vocês possam ver como é que isso pode funcionar. Eu vou utilizar como exemplo a criação de um quadro de planejamento pessoal, como que eu utilizo para mim. Todos os outros quadros que já foram feitos estão aqui, certo? Para mim isso é muito importante porque eu consigo ver com uma certa facilidade o que cada um de vocês planejou para trabalhar e nós podemos tentar fazer um quadro da mesma forma. Tá? Eu vou criar um novo quadro. Esse quadro, que eu vou dar um nome qualquer para ele, eu vou dar um nome de quadro teste, ele poderia ser, por exemplo, o mestrado da Joyce. Mestrado da Joyce Rodrigues. Poderia ser, por exemplo, o pós-doc do Roger Borges. Tudo bem, não é importante, na realidade, aqui ter uma definição. Eu gosto da ideia de que, como nós estamos trabalhando em equipes um pouco mais, em equipes um tanto grandes, que você nomeie o quadro com o seu próprio nome para que eu possa identificar com facilidade. Inicialmente, vocês veem o seguinte, que o Trello ele dá limites do número de quadros que vocês podem ter em cada um dos times. Então, vocês podem, a princípio, se vocês quiserem utilizar isso para outras coisas, vocês podem simplesmente não colocar em nenhum time, ele se torna um quadro particular, em que só você vai observar, um quadro público, natureza óbvia, seria um quadro que qualquer um poderia acessar. Nós vamos pegar aqui, vamos criar um quadro de teste, que aqui ele pode ser o quadro do Charlie Brown, certo? E o Charlie Brown, ele precisa buscar agora formas de organizar a vida dele. E, por exemplo, ele pode aqui, junto com nessa estrutura básica aqui do quadro do Trello, enxerguem isso como se fosse um quadro negro, um quadro de parede, certo? Nós não vamos pensar nesse menu no primeiro momento, nós vamos pensar apenas aqui nas listas. A primeira lista que nos interessa é a lista do que o Charlie Brown planejou, ou planeja, ou está planejado para ele fazer. Essa lista do planejado, ela é a primeira e mais importante lista que vocês têm que utilizar dentro de um processo de organização. A única coisa que vocês têm que pensar nela é que essa lista, ela não necessariamente precisa ser cronológica, ela não necessariamente precisa ser organizada, ela precisa, na realidade, descrever o que vocês têm que fazer. Então, por exemplo, certo? Para uma lista do Charlie Brown, ele pode colocar coisas como, por exemplo, quando é para o cachorro. Pode vacinar o cachorro. Pode limpar a casinha do cachorro.
pode comprar coleira nova. E assim por diante. Ele pode colocar aqui quantas atividades ele quiser, e veja bem, é uma lista muito simples, igual você fazer uma lista no papel, certo? Muito simples essa lista. Vocês não têm a necessidade de pensar aqui, certo? Você não tem que pensar exatamente como é que essas atividades vão ser. E vocês vejam que elas têm uma dinâmica muito própria. O mais importante é que vocês prestem atenção nessa dinâmica própria dessas atividades, como sendo coisas que vocês têm para fazer dentro dos seus trabalhos. Então veja bem, se isso aqui envolve, por exemplo, uma atividade objetiva, ir ao laboratório e fazer a síntese tal, ela pode estar muito bem definida aqui dentro do seu planejado. Veja bem, isso também lembra para vocês a mesma sequência temporal que vocês colocam dentro desses cronogramas quando vocês fazem os projetos. A sequência temporal, ela normalmente vai envolver a ideia de que você... O que eu fiz aqui? Eu simplesmente cliquei 2 vezes em cima dessa aqui, que você descreva o que é que você está fazendo com ela, para que você saiba o que você está fazendo. Descrição não é obrigatória. Descrição você pode botar se você quiser ou se você não quiser. Ela é interessante para que você lembre, certo? Coisas que são importantes. Coisas que são importantes para que você depois possa acessar isso, certo? Essas coisas, elas são apenas lembretes para vocês. Vejam que cada vez que vocês fizerem alguma coisa com essa atividade, ela vai atualizar aqui no histórico o que aconteceu. Isso é automático. Ela vai atualizar aqui o que aconteceu para que você saiba e veja saiba o que aconteceu em relação ao tempo. Isso facilita para você lembrar que você planejou e que você está em débito consigo mesmo. Por exemplo, você pode também inserir um checklist, certo? Esse checklist, ele tem uma característica interessante, certo? Ele te dá uma memória do que compõe a sua atividade, que é o seu cartãozinho aqui. Quando você clica e você vai dizendo que você cumpriu determinadas etapas, você consegue aqui uma estimativa do que é que você estava fazendo. Então, ou seja, você já cumpriu 67% da sua atividade. E o interessante é que, mais uma vez, você tem o histórico do que é que você colocou nessa atividade. Certo? Uma vez que essa atividade está planejada, a segunda etapa sua é executando ou em execução ou fazendo. Coloca o nome que te agrada mais. A característica da lista em execução é que ela é uma lista de recebe cartões. Quando você começa uma atividade, você traz ela para a lista em execução. Eventualmente, você pode, no momento em que você estava planejando, ter definido, por exemplo, que essa atividade tinha uma data. Isso é um planejamento seu. E é uma coisa que muitas vezes vocês sabem que vocês vão ter a data, vocês têm uma data para entregar um determinado projeto, vocês têm uma data para entregar uma determinada atividade. Muitas vezes essa data ela é simplesmente uma referência para que você saiba que até aquele dia você precisa fazer aquilo, ou porque é a data que o equipamento está liberado, ou porque você quer fazer até naquele ritmo para poder cumprir o seu planejamento. Mas o importante é que, uma vez que você planejou, e esse planejamento pode ter data todo, quando você passa ele para uma execução, você passa a ter uma visão espacial
E por isso que isso é um quadro, porque ele está inspirado realmente na ideia de um quadro na parede, na qual você tem uma área em que você coloca o que está planejado, você tira um post-it do que está planejado e passa para o que está em execução. E quando você continua com ele em execução, você pode continuar colocando novas descrições, certo? Que vão te manter a memória, se você quiser. Se você não quiser, isso não é obrigatório. Mas o mais interessante é que você pode, nessa altura do campeonato, adicionar o que nós chamamos de power-ups. Os power-ups, eles são links para outros serviços que você pode utilizar. Por exemplo, muitos de nós utilizamos o Dropbox. O Dropbox é um power-up muito interessante para você garantir que os documentos relacionados à sua atividade, eles sejam listados junto com o seu cartão, de forma que você possa, por exemplo, colocar aqui no seu Power Up o link da sua pasta do Dropbox ou o link do seu documento do Dropbox e facilitar depois você encontrar ele. Ou quando você estiver discutindo com outra pessoa, você tem isso aqui para discutir rápido. Da mesma forma como você terminou isso aqui, você pode adicionar anexo. Eu não recomendo colocar anexo, porque você está carregando um documento aqui dentro sem muita necessidade. Você tem um limite de 10 MB aqui para cada um dos cartões. Isso não vale muito a pena. Todas essas outras alternativas elas podem ser exploradas para você, a capa, uma questão mais estética mesmo, se você tiver interesse em colocar uma modificação estética para facilitar a sua identificação, etiquetas que podem te dar aqui marcações de coisas que estão indo muito bem, coisas que estão em perigo, coisas que estão muito críticas. Bom, enfim, você atribui o nome da etiqueta e você pode dar um nome para ela, certo? Em execução no planejado. E você pode colocar assim, crítica. Enfim, isso lhe ajuda a saber que você está com uma atividade crítica, que pode ser um problema a qualquer momento. Mas esses itens, veja bem, são todos, na realidade, opcionais. O que importa até aqui é que você criou o planejamento como uma pequena lista e você moveu o planejamento quando ele começou a acontecer. E ao longo do tempo, você continua fazendo isso para cada uma dessas listas, que lhe dão coisas como, por exemplo, saber quando é que você mudou isso para execução. Isso te ajuda a perceber se o seu planejamento está muito pobre e você não sabe ainda o que fazer, e se a sua execução está muito, muito, muito exagerada, por exemplo. Esse é o básico, que ele se encerra com a ideia de concluído ou finalizado. Enfim, cada um coloca um nome. Quando você terminou aqui de fazer alguma coisa, você pode, ao fim do trabalho, você dizer que você concluiu ele, e aí você, uma vez concluído, você pode finalizar. Mesmo que você não marcou tempo para ele, você pode garantir que você simplesmente já fez isso não tinha um tempo específico para acontecer. Mas o mais importante, isso aqui virou um arquivo para você. Ao longo do tempo, você vai lembrar de tudo que você fez aqui, à medida do que você fez, à medida que você vai aumentando essa aba de finalizados, que vai facilitar depois para você compor o seu relatório, a sua tese e por aí adiante. Note o seguinte, que você pode continuar colocando listas, certo? Então, por exemplo, você pode colocar assim, uma lista em execução, escrevendo, em execução, artigos, em execução, projetos. Enfim, você pode, na realidade, certo, fazer vários campos que te dão espectros do que é que você realmente está executando, certo? Alguns deles vão ser mais específicos, alguns deles vão ser, muitos deles vão ser simultâneos, mas o mais importante é que ele permita que você tenha uma visão espacial e rápida do que é que você está fazendo. Da mesma forma que você coloca aqui finalizado, você pode finalizar alguma coisa específica, ou alguma coisa que você queira que seja um arquivo, por exemplo.
Veja bem, ele uma vez que entrou aqui, ele pode voltar a qualquer momento para cá. Então, se você tiver aqui uma lista sobre coisas que você fez, mas que elas podem voltar à execução, não há problema nenhum. Mas isso permite que você consiga se identificar rapidamente. E aí você tem condições de identificar o que aconteceu ao longo do tempo, sem que você tenha confusão no seu projeto. Esse é o básico do Trello, esse é o básico de um processo Kanban, que ele está entre o planejado, o que se executa e o que se finaliza. E permite que você veja o fluxo de um projeto e consiga se administrar. O melhor é que você use agora para aprender. A última coisa que eu peço que vocês prestem atenção é que muitas vezes vocês estão colocando datas para aquilo que vocês vão encerrar. Por exemplo, quando vocês colocam o agendamento de equipamentos, vocês têm uma data para isso. Então vocês sabem quando isso vai terminar. Ou muitas vezes um experimento de mais longo prazo, por exemplo, fazer um experimento de campo, vocês sabem quando ele começa, vocês sabem quando ele termina. O calendário é um addon, ele é um power-up gratuito que ele pode ser colocado para todos os quadros do Trello. A vantagem dele é que ele te dá uma visão espacial do que é que você tem aqui com datas marcadas, mas ele é mais útil para nós por causa de uma função dele que é bastante interessante. Quando você entra nele, na configuração dele, você pode sincronizar ele com o seu calendário. Se você quiser sincronizar ele, por exemplo, com o seu Google Map, o seu Google Calendar, você copia ele, vem no seu Google Calendar, e aqui no seu Google Calendar você procura adicionar agendas e manda adicionar uma agenda da URL e colhe ela aqui. Quando você fizer isso, você passa a ter agora o acesso dessa agenda dentro do seu Google, da sua agenda do Google. Essa agenda ela passa a ser sincronizada com a agenda anterior e aí você pode simplesmente colocar aqui essa agenda com uma cor que lhe chame a atenção, que você goste, pode dar um nome para ela, certo? Ou tanto faz, certo? Você dá um nome para ela e você pode também colocar uma cor bem chamativa para garantir que ela seja lembrada, que você não tenha problemas com essa agenda depois, certo? Então eu vou usar o exemplo aqui da minha agenda para que vocês entendam, certo? Na minha agenda aqui, vocês podem voltar aqui na configuração dela e ela está aqui com uma cor roxa para chamar atenção. Eu posso colocar ela num vermelho marcado, que é para chamar bastante atenção. Eu vejo que aquela atividade já foi adicionada na minha agenda. Naturalmente, você pode excluir ela no momento que você quiser, certo? Você a remove no momento que quiser, porém ela pode ser sincronizada novamente quantas vezes você quiser, permitindo que você tenha uma boa visão do que você está fazendo. Qual é a importância disso para mim e dentro da relação com vocês? Quando eu olho os quadros, eu consigo ver o planejamento de cada um de vocês. E vendo o planejamento de cada um de vocês, eu consigo acompanhar o que vocês estão fazendo. Além do meu próprio planejamento pessoal, que eu mantenho entre os quadros, sempre com uma estrela para ele aparecer como o primeiro quadro de todos, eu posso observar o que cada um de vocês está fazendo e entender se esses projetos que vocês estão tocando individuais, eles são projetos com deficiência de planejamento, com excesso ou deficiência de execução, e se eles têm históricos, para que a gente possa depois montar aquilo que é importante para nós, os documentos que vão reportar que nós estamos fazendo de fato ciência. Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Ele é um vídeo básico, a ideia é que vocês agora possam tentar e tirar as suas próprias dúvidas, e eu estou disponível para vocês. Uma boa noite.